Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, o famoso 7 da tarde ou 7 da noite, dependendo do seu biorritmo. No dia 12, Dia das Crianças, também conhecido. Se você tem filho, você sabe que esse é o dia que nos achacam um pouquinho mais, né? Mas se você trabalha com jogos, se você é um comerciante e tem essas lojas, você sabe que esse é um dia especial que às vezes dá para pagar as contas dos outros meses. Então, como sempre, é uma questão de você, de onde você está nessa história toda de sociedade, para saber se as coisas valem a pena ou não. Isso é um pouquinho da nossa discussão hoje aqui com o nosso convidado. Sejam muito bem-vindos no domingão, nesse horário do Horta da Verdade, esse horário que já se cristalizou. Você está afim, né, de se preparar para mais uma semana de exploração capitalista, né, desespero, pânico. Porque não é que a gente não goste da segunda, a gente não gosta do capitalismo, essa é a verdade, né? Se não fosse a segunda de processo de exploração, estava ótimo. Mas antes de começar esse processo, nós temos esse nosso horáriozinho aqui, onde nós discutimos algum tema importante da semana, e essa semana muitos temas importantes. Dava para escolher um monte. Não tem semanas assim, tem semanas que fica difícil escolher um tema, mas essa tinha coisa para dedéu. E eu escolhi um tema que não está tão presente na vida aí, nas discussões das pessoas. Você não vai encontrar muita coisa disso nas redes, e tem um objetivo, tem um motivo por isso. Nós vamos falar sobre bets, vamos falar sobre jogos, vamos falar sobre poder, vamos falar com uma pessoa que transita por esses dois assuntos com maestria, que não é fácil no nosso Brasilzão. Tá? Mas antes, como eu sempre faço, não te esquece, o 247 faz parte de um ecossistema de comunicação digital que surge em grande medida como resposta a essa mídia oficialista, a essa mídia monopolista, que durante muito tempo organizou a forma de pensar, os limites, os sentidos, inclusive da própria política no Brasil. Esse ecossistema foi muito importante ali, desde que se começou a atacar a democracia brasileira, e, gente, isso vai lá para 2013. Ali se começou as primeiras formações do fascismo, tomaram conta dos primeiros movimentos de junho. A partir dali começou a se crescer um sentimento antipartidário, tentando criminalizar a política. E esse processo todo foi combatido de forma muito forte, muito ferrenha, com essa aliança que a gente está vendo hoje também, essa aliança entre esse ecossistema de comunicação e você, do outro lado, que faz essas coisas todas acontecerem. Então, eu sempre peço que você se inscreva nos canais do 247. Se você tiver um tempinho também, te inscreve lá no canalzinho do Fernando Horta no YouTube. Estamos chegando a 50 mil inscritos e esperamos e contamos com a sua ajuda, não só se inscrevendo, mas se você puder se tornar membro, especialmente aqui do 247, nós agradecemos demais. É uma outra forma de você se relacionar com a plataforma e fazer acontecer as coisas, as possibilidades, a luta que nós fizemos em defesa da democracia só foi possível com o seu auxílio. Então aqui eu quero já agradecer demais o professor Alexandre Machado Rosa, que se tornou membro aqui conosco, o psicanalista dos excluídos, aliás, fantástico nick esse, hein? O psicanalista dos excluídos. Agradecer também ao Pedro Cavalcante Filho, muito obrigado por se tornar novo membro, a Kátia, mais uma também aqui, a Kika Canto, muito obrigado. E o Sebastião Prachedes, dos Reis Pinto, também novo membro aqui. Faça você também como eles, entre como membro, participe desse processo. É um conforto saber que pelo menos a gente está não só do lado certo da história, mas a gente também ajudou a construir esse processo de forma mais próxima, né? Quero pedir também que vocês votem lá no 247 no Prêmio IBEST. Aliás, passamos para os três, estamos entre os três melhores e passamos para a próxima fase nas duas que estávamos concorrendo, nas duas categorias que estávamos concorrendo. Então, agradecer demais a tua participação nisso. Esse bate-bola que existe entre o 247 e seus apoiadores é o que mantém essas coisas todas funcionando e é o que coloca medo
nesse grupo de mídia que, de alguma maneira, tenta se opor a esse processo, né? Eu fui dando uma olhadinha, parece que só temos nós de canal progressista, depois tem um monte de canal de direita. Não deixe esses fascistas ganharem, não. Chega junto lá, faz a tua votação e, desde já, a gente agradece por esse tipo de situação. O assunto de hoje, gente, é um assunto que pererecou aí na semana, né? Não foi essencialmente o mais tratado, mas esteve ali presente, seja porque há sempre pessoas, né, parlamentares interessados em defender as pessoas mais ricas, e a gente viu isso especialmente na lei que caiu, né, na medida provisória que caiu do IOF, mas em tantas outras tentativas de reorganização da nossa sociedade, mas também porque essa questão de bets e essa questão dos poderes envolvidos nessa relação toda chegou ao nosso bem-amado futebol. Então, nas últimas rodadas, muitos times reclamando de que as arbitragens estariam além, né, passando do limite da incompetência. E aí surge aquele debate na sociedade muito clássico. Por quê? Será que os árbitros são só ruins? Ou será que eles estão influenciados? Será que eles estão manipulando? E como esse assunto é um assunto importante para a sociedade, eu resolvi convidar hoje uma das pessoas que está gerenciando uma campanha nacional chamada Aposta Não é Jogo. Eu quero chamar aqui, já de imediato, agradecer ao meu querido amigo Rodrigo Spy Domingues. Aliás, Rodrigo de Godoy Domingues, foi um horror para achar o látis desse cara, porque ele é conhecido no meio dos jogos, dos games, dessas pesquisas todas como Lord Spy, e ele se apresenta dessa. Deixa eu dizer aqui para todo mundo um pouquinho que é doutor em ciências pela Faculdade de Engenharia Elétrica da Federal de Uberlândia, com ênfase em engenharia de software e computação gráfica. E agora está indo por um outro lado, que é a área da filosofia. Se não me engano, está fazendo o segundo doutorado na área da filosofia. Olha só, o cara é da área de exatas e depois foi para a área de humanas. Isso é para você que fica reclamando do mundo aí, dizendo que as exatas são ruins ou que as humanas... Tem gente que transita por esses dois lados aí. Nosso querido Rodrigo de Godoy. O Lord Spy está aqui conosco para conversar sobre esses assuntos, Lorde. Deixa eu começar a te perguntar. Aliás, eu fiz uma pesquisa a respeito disso e queria te mostrar esse texto aqui. Desde os primórdios da civilização, nós jogamos, né? Nas margens do Nilo, nas ruínas de Ur, na Mesopotâmia, nos pátios das cidades gregas, encontramos dados, tabuleiros, vestígios de uma prática ancestral que nos define, tanto quanto a linguagem ou o uso das ferramentas. O jogo não é um mero entretenimento, é tecnologia social, é pedagogia encarnada, é o espaço onde aprendemos regras do estar junto, onde ensaiamos papéis, negociamos poderes, construímos significados compartilhados. Como John Huizinga nos mostrou, que a cultura humana emerge do jogo e não o contrário. Jogamos antes de filosofar, antes de legislar, antes de comerciar. No jogo, a criança aprende a alteridade, a diferença. O adulto negocia as suas relações, os seus limites, a sua posição social. A comunidade testa seus valores. Sim, sempre houve apostas, dos gladiadores romanos até os jogos de azar medievais. Mas o jogo nunca foi redutível à aposta. A aposta era um elemento, não a totalidade, um tempero e não o prato principal. Hoje, algo se rompeu. As bets que proliferaram em nossos celulares não são simplesmente a versão digital dos dados de osso ou das cartas de baralho. São algoritmos de captura projetados para maximizar o tempo de tela, a frequência de apostas, a extração de valor. O que antes tinha fricção, ir ao cassino, encontrar parceiros de jogo, ter dinheiro fixo, agora é instantâneo, infinito, sempre disponível. O capitalismo de plataforma descobriu o que pode transformar o impulso lúdico humano em fluxo de capital constante, e o faz com precisão. A diferença de escala produziu diferenças de natureza. Não estamos apenas jogando mais, estamos sendo jogados por sistemas que conhecem nossos padrões melhor que nós mesmos. Enquanto isso, perdemos a memória do que o jogo realmente é. Espaço de criação, de encontro, de aprendizagem política sobre o limite, a regra e, principalmente, sobre o outro, sobre com quem estamos a jogar
com quem estamos a partilhar nosso tempo, com quem estamos a partilhar nosso momento. Então, eu sei que você tem uma campanha nacional nessa relação e queria começar te perguntando isso, né? Você é um cara que transita entre a engenharia e a filosofia, estudando essa ideia de jogos lúdicos. Então, nos ajuda um pouquinho a entender por que o jogo é tão central para a experiência humana, por que todos nós, em qualquer momento, em qualquer lugar, jogamos, né? E como ele funciona com tecnologia social, como tecnologia social e pedagógica, especialmente na formação e nessa tentativa que nós temos de compreender o outro. Qual é esse papel importante que nós temos dessa função de jogar, meu caro? Seja muito bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Fernando Horta. Olá, boa noite. Olá, vocês que estão assistindo. Bom, a importância dos jogos, isso é algo bastante interessante de se comentar, porque é muito pouco discutido, é muito pouco estudado. Há registros já arqueológicos de que os humanos jogam há pelo menos 7.000 anos de idade, há pelo menos 7.000 anos atrás, desde há pelo menos 7.000 anos atrás. Registro histórico, registro uma tabuleta, um tabuleiro de jogo da família dos jogos Mancala, que são jogos bastante praticados na África. E o Mancala, ele é muito jogado ainda hoje, cavando-se buracos na areia. Então, encontrar um tabuleiro do Mancala de 7.000 anos de idade indica que, muito provavelmente, a gente joga muito mais tempo do que isso. Agora, é importante a gente pensar, fazer um exercício aqui, considerando o jogo e brincadeira como primos distantes, né, como primos. Nós temos nas brincadeiras, que é uma atividade que já é essencialmente comprovada, benéfica para o desenvolvimento social e o desenvolvimento principalmente da criança, mas dos adultos também, é que nós adultos somos desmotivados a brincar. Na brincadeira, o que nós temos, quando a brincadeira não é mediada por um aluno, por um adulto, nós temos um conjunto de interpretações, cada criança, cada participante com a sua interpretação, e essas interpretações tendem a não se convergirem, elas tendem a se divergir. Isso significa que se nós fizermos uma intersecção das interpretações de todos os brincantes, de todas as crianças que participam de uma brincadeira que não é mediada por um adulto, nós teremos um conjunto vazio. O jogo, ele já tem por si só uma característica muito interessante, que não a interpretação, mas sim uma representação, ou seja, ele converge de fato as interpretações dos participantes em um modelo de representação da atividade, da situação sendo executada. Dessa forma, nós ainda temos sim as interpretações individuais, mas o conjunto da intersecção de todas essas interpretações não é vazio. Isso significa que o processo, ele traz esse modelo de entendimento e de compreensão da sua forma de entender o mundo para com a forma dos outros entenderem o mundo através daquela atividade que é construída em cima de uma representação situacional. Dessa forma, todos ali entendem a situação, entendem os seus papéis, mesmo que haja o papel do conflito, o que é muito interessante, né? A grande maioria dos jogos se fundamentam no conflito, de preferência um contra o outro. Nós não temos uma grande quantidade de relatos de desavenças que surgem por conta do jogo, ao contrário do que acontece geralmente com as brincadeiras não monitoradas. Então, o jogo ele tem por si só essa característica, né, de nos fazermos entrar numa atividade com outras pessoas para construir um modelo de compreensão social, um modelo de comportamento social, um modelo de compreensão social e um modelo de convivência de convivência natural com o diferente, com
a oposição e com o conflito. Então, Ou ela seja, é na uma prática. tecnologia social porque ela nos traz. Segue, Spy. Ela é uma tecnologia social porque ela nos traz um conjunto de ferramentas, né, ferramentas conceituais, obviamente, que nos fazem entender melhor e construir uma sociedade a partir, né, da inclusão, da consideração do outro. Na prática, o que tu está nos dizendo, meu caro, é que essa estrutura de jogo, essa ferramenta social que nós desenvolvemos para compreender o outro, para compreender o nosso tempo, para compreender os nossos limites, a relação política, ela sempre esteve presente, ou pelo menos há mais de 7.000 anos nós já temos registros disso, e sempre foi utilizado como uma forma de convivência, de nós entendermos os limites, aprendermos a estabelecer as nossas relações dentro de um conjunto de regras que são idênticas aos dois lados, na imensa maioria das vezes. Nós temos jogos que não são uniformes, nós temos jogos com regras diferentes, mas a maioria deles acaba tendo esse regramento social que espelha um pouco o que nós vivemos em sociedade. Né? Então, entender o jogo como isso, e eu até queria te perguntar, porque a gente vive um momento. Essa semana o governador de São Paulo falou uma bobagem, né, dizendo que só se preocuparia o dia que começassem a falsificar Coca-Cola. E as pessoas, a maioria das pessoas não entendeu o conteúdo racista e elitista dessa manifestação, né? Porque ele está dizendo ali, eu sou branco, rico, eu não tomo essas bebidas que vocês estão tomando aí, portanto eu não me preocupo com isso. E essa interpretação elitista e racista da bebida alcoólica, normalmente ligada às periferias, né? Normalmente ligada à vadiagem, e em termos racistas, inclusive, durante muito tempo ligada à população negra, ela também acaba chegando aos jogos, né? Porque os jogos também têm esse estigma social. Quem está ali jogando, quem está ali se divertindo, ou seja um jogo pedagógico, lúdico, ou seja apenas o jogo lúdico adulto, ele tem essa pecha, né, de estar perdendo tempo do tempo produtivo. Quando é que começa essa percepção de criminalização do jogo, essa percepção de que nós não devemos perder tempo com isso? Isso é uma coisa meio recente ou a gente já encontra isso? Não, a gente já encontra essa manifestação do jogo sendo desmerecido, desvalorizado, do jogo sendo criminalizado desde a era vitoriana na Inglaterra. Existe um livro da Gina Bloom chamado Gaming the Stage, onde é uma pesquisadora da Universidade de Califórnia, onde ela pesquisa como os jogos de salão, os jogos de carta e os jogos de tabuleiro, como o gamão e o xadrez, influenciaram no desenvolvimento do teatro inglês, inclusive com Shakespeare. O teatro inglês, antigamente, ele funcionava como? Você apresentava e depois você coletava, né, as doações, alguma coisa assim. Muitas vezes existiam uns mecenas para desenvolver as suas peças. Então a coisa muda, as pessoas começam a pagar antes de assistir a peça. E para a aceitação desse processo, a Gina Bloom, ela foi atrás, ela pesquisou historicamente o processo e descobre, né, teve um rei antes da Rainha Vitória que recomenda ao príncipe, ao seu filho, jogar jogos de salão como gamão ou xadrez. E então, logo em seguida, começam a surgir reclamações da nobreza de que os camponeses, os trabalhadores, eles não tinham mais interesse, tanto interesse em trabalhar. Lembrando que a jornada de trabalho naquela época era muito pior do que a nossa 6x1, 14 horas por dia. mas que eles reclamavam.
Exatamente. Mas eles reclamavam que, olha, ao invés de se dedicar ao trabalho, eles estão se dedicando ao gamão ou ao jogo. E também vieram os jogos de carta. A Gina Bloom menciona muito bem, ela traz um estudo muito bom a respeito disso. Então, nós temos aí, né, ao menos registrado, né, historicamente, 400 anos, em torno de 400 anos, talvez um pouco mais, de ataques sistemáticos aos jogos por parte, né, da nobreza e da religião e do clero, o clero também traz isso, contra a população, né, tentando inibir a população a se envolver com a prática dos jogos. É importante a gente lembrar que os jogos olímpicos eles eram muito celebrados. E isso reflete também no nosso modelo de compreensão de jogos hoje, porque os esportes são muito celebrados Mas também, os ainda esportes hoje. são Em celebrados, né? contrapartida, Os esportes são celebrados em grande medida por causa daquela ode ao corpo que a gente vai ver no final do século XIX, início do século XX, né? Então, uhum, tudo que manipula o corpo, que torna o homem mais forte, era assim que os gregos entendiam, mais rápidos, isso tem uma outra conotação. Tanto que você vai conversar hoje com as pessoas, uma coisa é esporte, outra coisa é jogo. Jogo não é esporte. Inclusive, nós tivemos uma confusão no início do governo Lula, uhum, que nós tivemos uma ministra dos esportes que veio a público dizer que esportes eletrônicos não eram esportes, né? Então, se a pessoa quisesse jogar videogame, fosse fazer outra. E ela não falou nada que o senso comum não seja, não já tenha dito, mas para alguém que é ministro dos esportes, é uma idiotice do tamanho de um bonde o que ela falou, né? Mas você tocou aí, Rodrigo, sim, antes de eu te cortar, e eu vou avisar as pessoas aqui, o Rodrigo está com um delayzinho, então às vezes ele está falando, eu entro e ele descobre um pouquinho depois. Isso não é má educação minha, tá? É por causa do delay. Senão as pessoas, Rodrigo, porque as pessoas nesse espaço aqui, elas adoram os convidados, tá? Já vai ter todo mundo ao teu lado e senta o sarrafo no apresentador, é normal, eu tô acostumado, mas não é má educação minha, é por causa do delayzinho. Você mencionou uma coisa muito importante aqui que eu queria dar sequência. Quer dizer, sempre houve essa criminalização por parte das elites desse tempo que as populações mais pobres e trabalhadoras designam para a sua, vamos dizer assim, a sua saúde mental, a sua saúde social, o seu lazer, a sua felicidade, ou seja lá como você quer chamar. Sempre houve essa relação elitista sobre isso, né? Por exemplo, o pobre que joga no bingo, ele está jogando a sua vida em risco, mas o rico que está metendo dinheiro no pôquer, aí não, aí ele está elitizado, aí está tudo bem, está tudo funcionando, né? Então, essas coisas sempre aconteceram, mas eu queria te perguntar, você também mencionou nessa questão de apostas, né? As apostas sempre existiram nesses contextos lúdicos. O homem sempre gostou de jogar com o futuro, né? E colocar possibilidades nisso, desde os antigos romanos até os baralhos medievais. Mas qual é a diferença entre o papel histórico dessas apostas nos jogos que nós vimos anteriormente, seja na Grécia, na Roma, na Inglaterra vitoriana, como você chamou a atenção aqui, e o que a gente está vendo hoje em termos de plataforma digital? O que mudou estruturalmente? E aqui eu entro numa pergunta que pega as tuas duas formações, como engenheiro de software e como filósofo nesse uhum. processo. Se você não disser que eu fiz uma pergunta fantástica, eu vou brigar com você aqui no meio também, porque aí, né? Como é que muda efetivamente sobre essas coisas a partir da plataforma? Certo. A primeira menção de apostas em relação a jogos, ela surge junto com o Real de Ouro, lá há 5.000 anos atrás, na região da Mesopotâmia. Então, eles encontraram, a arqueologia encontrou as tabuletas com as regras do jogo e em um local anexo, não muito longe do local onde eles encontraram as tabuletas, eles encontraram outras tabuletas com as mesmas regras, só que com regras adicionais para apostas. Então, a gente tem aí pelo menos 5.000 anos de entrelaçamento, de sequestro dos jogos pelas apostas. É importante a gente entender a aposta dentro de seu elemento conceitual. Nós temos dois tipos, vamos dizer assim,
de sugestões de aposta. A primeira é a aposta simples, o bingo, a loteria, a roleta, enfim, que nada mais é do que o depósito de fé em um resultado. Então, quando você compra aquela cartela de bingo, você até escolhe, seleciona qual a cartela de bingo. Você seleciona quais são os números que você quer que vai sair. Né? Você seleciona, você gira a roleta na expectativa de que vai cair aquele ou alguns daqueles prêmios que você quer. Então, esses são depósitos de fé. A outra forma de aposta é a incitação da dúvida em uma habilidade. Então, também, ela trabalha a crença da mesma forma, ela trabalha a fé da mesma forma, só que dessa forma ela sequestra a tua agência, ou seja, ela sequestra a tua opção de agir, né, a tua habilidade, te induzindo à participação na aposta, à participação na atividade com a aposta, dentro da aposta. Deixa eu só fazer um Estruturalmente. parênteses aqui. Você está fazendo 2 exemplos, é isso? Um deles, quando eu aposto num número, sei lá, antigamente a gente tinha o jogo do bicho, meu tio fazia isso. Sonhei com um sapo, vou votar, vou jogar em tal lugar. E a outra é aquela do tu não vai conseguir, ou tu não consegue fazer isso. Fulano não vai atingir tal coisa, Beltrano Exatamente. não Eu vai. sou melhor do que você. São 2 coisas diferentes, é Duvido que isso que tu você está me dizendo? vença no bilhar. Os dois são apostas. Eles acabam se caracterizando dentro do mesmo conceito, porque. Só um minutinho que minha bateria caiu aqui e dá para desligar. Se desligar, a gente dá um tempinho e tu volta, não tem problema nenhum. Fica tranquilo com relação a isso. E isso é interessante, eu nunca tinha visto essa diferença entre as apostas, por isso que eu não sou doutor nisso, né? Então, uma coisa é eu depositar fé em alguma coisa que vai acontecer no futuro, outra coisa é eu apostar contra você ou contra quem quer que seja. É isso que eu estou entendendo. Quando tiver ok, tu me dá um sinalzinho aí, Spy, que daí a gente libera aqui e seguimos. Eu nunca tinha visto essa diferenciação. E aí a gente começa a pensar em como isso opera efetivamente dentro dessa lógica de apostas, porque essas apostas de fé no futuro a gente sempre teve, né? Loteria que eu conheço tem desde o século XVIII, talvez até antes a gente chegue a encontrar isso na Revolução Francesa, por exemplo. Conseguisse voltar? Ainda não está, a Câmara ainda não organizou, mas enfim, vamos lá. As loterias eu conheço desde o século XVIII, talvez. Consigo te ouvir, mas não te ver. A câmera travou em algum espaço diferente ali. De repente tu sai e entra de novo. Quem sabe a gente consegue. Eu seguro aqui sem problemas. Deixa eu dar o. Ok? Então estou retornando em instantes. Tá bom. Porque essa questão de loteria a gente estuda no século XVIII, né? A gente estuda alguns filósofos que descobriram, por exemplo, que somados todos os bilhetes de loteria, o valor era menor do que o prêmio final. Então, os caras acabam construindo uma série de pesquisas matemáticas para ganhar nesses processos. Mas essa ideia do apostar contra o outro, né? Eu ainda não tinha visto como uma diferença nesse processo. Vamos ver se o Rodrigo consegue retornar com a câmera. A câmera eu acho que não voltou, eu não consigo ver ele aqui. Ele retornou, mas ele não está com a câmera ligada. Alguma coisa aconteceu. E programa ao vivo é sempre assim, vocês que me criticam, né? Às vezes a gente faz o programa gravado aqui, as pessoas, o programa não é ao vivo. O programa ao vivo acontece essas coisas também. Quer ver? Ó, se eu botar o Rodrigo aqui. Rodrigo, estamos te ouvindo. Aliás, estamos tentando receber o sinal da tua câmera. Conseguimos voltar. Sim, estamos te ouvindo, mas a câmera ainda não. Pronto, agora sim. Agora sim. Consegues me ouvir? Sim? Não? Meu caro, estás me ouvindo? Acho que travou de novo. Agora estamos sim. com problemas de conexão.
Ah, agora sim. Tá conseguindo me ouvir? Consigo te ouvir sim. Ótimo. Tu Pois estavas bem, fazendo, tu estavas fazendo essa diferença entre o jogo como depósito de fé no futuro e um jogo contra as habilidades do outro, em individual ou em grupos, né? isso. O, então nós temos, né, o depósito de fé, ele é a aposta. Tá? O jogo, ele não prevê o, a questão da aposta. Então, o que acontece? Acontece o sequestro, né, ah, da sua, da sua garantia, o sequestro da sua confiança nas suas habilidades. Então, ele acaba se transformando também num depósito de fé nas suas habilidades. Só que, né, nesse caso, o que acontece é que você não tem a informação completa sobre qual a situação em que você está se metendo. Uma pessoa que vai te convidar, né, para uma aposta num jogo de bilhar ou num jogo de cartas, ou ela muito provavelmente tem uma certeza de habilidade de si própria. Né? Ela pode muito bem se dar mal, quanto ela pode se aproveitar de um recurso histórico que a outra pessoa não saiba. Então, eu tive um parente que ganhou muitas coisas num jogo de bilhar e a confiança dele na sua habilidade era tão grande que, eventualmente, ele começou a perder. Por quê? Porque fica mais velho, a habilidade começa a deteriorar, os reflexos, a percepção e tudo mais, e ele acabou caindo na própria armadilha. Então, essa é a questão, né? Existem nesses dois tipos de aposta uma intersecção muito forte, que é justamente a intersecção da crença. Né? Eu creio que a minha habilidade é suficiente, mas isso acaba saindo, você acaba entrando, caindo nessa armadilha, porque há um apelo ao ego. Né? O outro te faz duvidar da sua habilidade e acaba te trazendo, né, acaba te induzindo a esse comportamento de fazer o depósito de fé, de dar o depósito de fé na sua habilidade para participar de uma aposta. No caso das apostas tradicionais, é o modelo de crença no futuro, divinismo, adivinhação, todo esse processo de crença, né, de acreditar que você consegue prever o futuro, que você tenha a sorte. E justamente um dos motivos pelo qual as religiões não gostam de apostas desse tipo é porque a, a questão da fé é questionada. Né? A pessoa é o escolhido de Deus e de repente perde, né, o seu recurso numa aposta simples. Então, ela acaba questionando a fé e isso traz. Agora, em relação às diferenças estruturais, né, às apostas atualmente, estrutural, conceitual, não existe. É a mesma coisa. Tecnológica, isso sim. Aí nós trazemos todo um outro modelo que, que acaba sendo perigoso. Porque nas apostas tradicionais, o que a gente tinha era registro em papel, nós tínhamos registros estatísticos, nós tínhamos modelos tinha modelos, ainda tem roletas manipuladas e tudo mais. Mas quando a gente trabalha tecnologia, a gente tem hoje uma sociedade totalmente dependente da tecnologia, em que quase ninguém entende tecnologia. As possibilidades de manipulação dos resultados de uma forma que o, o, o participante não perceba e não entenda
é muito alta. E isso é muito complexo, e isso é perigoso, né? Obviamente. Em outra questão, quando a gente fala das apostas digitais, nós temos um risco, um perigo aí social muito grande, porque eu cheguei a trabalhar em uma empresa que desenvolvia máquinas de videobingo na época que existiam os cassinos, os bingos, né, no Brasil, ali na virada do milênio. Existe uma diferença muito grande entre um e o outro. Ok, as máquinas, os sistemas são praticamente o mesmo. Ao contrário do que muita gente acha, não é você escolhe a cartela e depois as bolinhas vão saindo e te dão o prêmio. Não, o prêmio já é sorteado no momento que você escolhe a cartela. No momento que você escolhe jogar, o prêmio já é sorteado. Depois só se distribui as bolinhas para se chegar naquele resultado. E essa é uma forma, né, de se calcular adequadamente a distribuição de probabilidade. Porque se nós fôssemos fazer no modelo tradicional, a probabilidade de uma pessoa ganhar seria muito menor. Mas, naquela época, as pessoas tinham que ir num bingo, tinham que ir num local físico para apostar. Hoje, não. Hoje, a pessoa carrega o cassino no seu próprio bolso. Antigamente existia o estigma de que ela está indo apostar. Hoje, a pessoa pode apostar dentro da sua própria casa e ninguém sabe o que está acontecendo. Ou seja, Isso antigamente existia um certo controle, um controle social, um controle educacional, um controle psicológico sobre esse processo das apostas que hoje praticamente não existe. A pessoa pode ficar apostando dentro do seu celular sem que ninguém, né, não tenha nenhum controle sobre isso. Deixa eu só responder aqui ao José Santos, pai, que ele está dizendo que sapo não tem no jogo do bicho. Eu quero dizer que meu tio também bebia muito, né? Então eu não sei esse negócio do sapo, talvez ele já, né? Outra coisa que você colocou aqui, que é uma coisa interessante, né? E que uma pessoa que está aqui, o Marcolino, citou isso aqui, né? Dizendo que toda aposta é um ato da fé, a diferença é poder interferir ou não no resultado. E aí sim a gente entra nisso que você está olhando, né? Porque quando eu tenho uma aposta normal, vou apostar num jogo. Sei lá, vou apostar que amanhã vai chover. Eu não tenho possibilidade de intervir nesse resultado. Se vai chover ou não vai chover, eu não tenho possibilidade, você não tem, o Estado não tem. Vai chover ou não vai chover, ponto. Agora, se eu aposto num jogo de futebol, se eu aposto no Tigrinho, né? Uma quantidade gigantesca de pessoas podem interferir nesse resultado. No caso do jogo de futebol, a gente já vai chegar lá. Cada um daqueles jogadores que está ali, mais a galera do árbitro, mais a galera do VAR, mais a galera de sei lá onde, o cara que está manipulando o algoritmo, todos eles podem intervir nesse resultado, né? E isso é que talvez me pareça ser evidente que as pessoas acabam não entendendo. É se perguntar, quantas pessoas intervêm no resultado para eu ganhar e perder? E aí vocês vão ver que quando a gente entra nos modelos digitais, a situação fica muito complicada, porque não é só intervir no resultado. O resultado passa a não ter mais aleatoriedade. Essa é uma das coisas importantes. E é isso que eu quero te perguntar aqui, né? Com a tua experiência de engenharia de software, tu acabaste de dizer que tu trabalhou lá na época, inclusive, dos bingos, olha só, e a gente era feliz e não sabia naquela época, né? Porque o bingo estava lá, chegava as pessoas, tomavam uma coisinha, comiam um pastel. Hoje tá terrível a coisa. Mas com a tua experiência nessa engenharia de software, o que torna essas plataformas de apostas digitais tão eficazes em capturar atenção e comportamento, né? E que tipo de algoritmo, que tipo de design de algoritmo estão operando ali? Eu queria te perguntar também o seguinte: é correto a gente dizer, e eu ouvi isso estudando para essa entrevista, é correto a gente dizer que existe praticamente uma plataforma para cada pessoa, no sentido de que as plataformas começam a ter tantas informações a respeito da gente, que mesmo que eu e você abramos o mesmo joguinho, ele vai se comportar ligeiramente diferente para mim e para você, porque ele conhece determinados padrões, e esse ligeiramente é o suficiente para que eu não veja essa diferença, mas para que estatisticamente ela seja significativa. É correto esse tipo de percepção, ou isso é mais uma das teorias, dessas teorias de conspiração que a gente vê por aí, Rodrigo? Certo.
Bom, em relação à segunda pergunta, de termos, né, da máquina, do sistema, ter a informação suficiente nossa para dar-nos experiências, experiências padronizadas, a possibilidade existe. Existe esse potencial e já existem alguns sistemas, né, que fazem isso. Não sei sistemas de apostas. Isso eu não tenho conhecimento. Mas a possibilidade existe. Em relação à primeira, você me faz A ela de experiência de novo. software o que torna essas plataformas digitais tão eficazes em Sim. capturar atenção e comportamento. Certo. Isso vem de dois tipos de estudo. Vem do estudo do entretenimento e do estudo comportamental. Isso não é necessariamente da aposta, mas isso é biológico. O Robert Sapolsky, ele escreveu o livro Comporte-se. Ele tem, logo dos primeiros capítulos, ele menciona a respeito da serotonina. Ele menciona que quando não conhecemos os riscos e quanto mais próximos estamos de ganhar, mais serotonina é produzida. Então você junta o modelo de audiovisual com entretenimento, que é, né, o que as bets, o que as apostas digitais, como o Tigrinho, o Fortune Tiger, como e diversos outros fazem, junto ao o que eles chamam de near miss, near hit, o quase perder ou quase ganhar, tá? Potencializando esse processo. Então, quando você quase perde ou quase ganha, você tem um conjunto de hormônios que o teu corpo libera que vai te dar um resultado para permanecer ou não permanecer ali. Potencialize-se isso com episódios empáticos usando audiovisual e você tem um gancho para segurar o apostador dentro daquelas atividades. Então, sim, é um modelo... Ou seja, na prática a gente está falando de biologia, de química, não é só de psicologia. Exatamente. Sabe que isso é um argumento que está sendo usado hoje contra o VAR, né? Eu vi vários jornalistas dizendo isso, que hoje no futebol brasileiro nós teríamos uma utilização do VAR nesse sentido, para maximizar a estrutura da serotonina, porque o cara faz o gol e não saiu o gol. Aí vai todo mundo esperar, aí junta aquela coisa, e que isso estaria transformando necessariamente a forma como a gente curtia futebol, como a gente entendia futebol. Né? E tu tá explicando isso biologicamente aqui, quer dizer, essas coisas existem. E isso torna essas plataformas, então, muito mais perigosas, porque trabalham com biologia, trabalham com condições muito mais científicas disso, quer dizer, viciar alguém nisso, a partir daí não é só uma questão de hábito, mas é uma questão também de biomedicina, é uma questão também de química nesse processo. Meu Deus, onde nós vamos parar? Veja bem, isso, é necessário mais estudos, né? Eu não sou biólogo, não sou psicólogo, mas o que dá para se entender, o que dá para especular a partir da minha compreensão do jogo, da minha compreensão dos processos de entretenimento e do que o livro menciona, da minha compreensão sobre apostas, e do que o livro menciona a respeito de o comportamento em relação à serotonina e as situações parecidas com as que eu conheço, é possível especular isso. Então, o pessoal de biologia e psicologia tem um campo aí muito interessante de estudo para se envolver, né, e tentar trazer ainda mais luz para esse campo que a gente ainda não conhece, né? O campo dos jogos, o campo do entretenimento e o campo das apostas. Deixa eu ir um pouquinho adiante aqui. Muita gente perguntando o que é bets. Será que os pobres entendem o que é bet? Gente, as bets são o conjunto, é o nome que nós damos para o conjunto de empresas que exploram, né, abertamente, capitalistamente, essa relação de apostas, que é uma relação histórica, que nem a gente está falando aqui. Sempre existiu, lá na Grécia, sempre existiu. Mas
o SPY está mostrando coisas diferentes. Antes existia, mas você tinha que se deslocar. Quem queria apostar em cavalos tinha que sair da sua casa, ir lá. Até depois as apostas de cavalos começaram a ser eletrônicas, mas sempre houve alguma coisa que você precisava fazer a mais, além da vontade de apostar. Agora não. Agora isso tudo está colocado no seu celular. Então, o nome que nós damos para esse conjunto de empresas, que eu chamo, inclusive, que todo mundo chama de capitalismo de exploração, né? E aí eu queria exatamente te perguntar sobre isso. Como essas bets se inserem nessa lógica maior de transformar cada dimensão da vida humana, né, cada coisinha, incluindo o nosso impulso para jogar, em uma fonte de extração de valor. Porque hoje, se você vai abrir uma desses sites, desses aplicativos, e eu defendo, só fazendo um parênteses aqui, Rodrigo, também quero te ouvir sobre isso, eu defendo que bets no Brasil não pudessem ter aplicativo, só site. As pessoas talvez não entendam a diferença disso, mas se elas não podem ter aplicativo, elas não podem buscar uma série de informações brutais que você consegue com o aplicativo. Isso reduziria muito a chance de manipulação. Mas isso é uma discussão adiante. Eu queria saber de ti exatamente isso. Como é que as bets se inserem nessa lógica de transformar tudo em aposta em forma de extração? E como isso é qualitativamente diferente de um cassino, por exemplo? Você mencionou isso. Os cassinos, né, os bingos, eu até brinquei aqui, a gente era feliz e não sabia. Qual é essa diferença? A gente abre hoje um negócio de bets e o cara tá lá. Você pode apostar em quantas vezes fulano vai espirrar, quantas vezes o Beltrano vai dizer a palavra tal, o discurso do Trump vai ter tantas palavras ditas assim, os caras apostam em absolutamente tudo. Como isso é qualitativamente diferente de um cassino, Rodrigo? O cassino, ele vai te oferecer, além, né, do local onde você vai para apostar, o que já tem já dá um certo receio de frequentar. O cassino, ele tem que te oferecer algo a mais. Então, se a gente fosse citar, por exemplo, Las Vegas, nunca fui, tenho vários amigos que foram e falo pelas citações deles. Os cassinos de Las Vegas, eles te oferecem um conjunto de serviços para manter você ali, né? Então você tem shows, você tem atrações, você tem mágico interagindo com o povo, você tem bebidas sendo oferecidas pelo cassino enquanto você aposta. Então seria um modelo de troca. Olha, você consome o meu serviço, que é o serviço de apostas, e em contrapartida eu te entrego um entretenimento genuíno. Quando a gente vê as bets, né, os aplicativos de apostas, a única coisa que eles fazem é te dar a esperança de ganhar um prêmio em troca de um conjunto de dinheiro. Então é literalmente a monetização. A Cleia mencionou uma coisa nos comentários de que, né, cassinos são jogos de azar feitos para pobre besta perder dinheiro. Não necessariamente isso. Os cassinos oferecem, sim, diversos serviços, diversas atividades de entretenimento. Não são apenas pobres que frequentam cassinos, ricos frequentam muito, e, principalmente, não são jogos de azar. A etimologia da palavra, né, da frase jogos de azar é interessante. Ela vem da época do Império Turco-Otomano, onde os comerciantes eles tinham um jogo de dados, e quando eu falo jogo de dados, eu falo no mesmo sentido de jogo de prato, né, do jogo de lençóis, que são dados com a mesma temática. E eram temáticas de flores, sendo que quando eles jogavam, né, o craps, que é um jogo que envolve dados e é praticamente pura sorte também, quando saía 1 e 1, eles falavam deu flor. E, coincidentemente, flor em árabe é azahar. Então, jogo de azar vem do jogo de dados de azahar, que é o jogo de dados que tem a florzinha como representando os números. Tá? Então, são apostas, não são jogos de azar. Ele está jogando jogo de azar com cartas. Não, se você vai jogar um truco, um buraco, não é jogo de azar. Agora, se você está apostando dinheiro, aí é aposta, continua não sendo jogo de azar. E isso é importante. Então, os cassinos, eles trazem algum tipo de entretenimento de valor para o usuário, né, que
que faz o uso dos seus serviços de aposta. As bets não. As bets simplesmente, né, te dão a mesma coisa que os cassinos te dão em relação à aposta, que é, olha, é a crença de que você pode ganhar um prêmio sem te dar absolutamente nada em troca, simplesmente pegando seu dinheiro. A experiência sensorial de viajar, de conhecer, de estar ali no hotel, de experimentar o cheiro de não sei do que, do vinho da onde, isso tudo não existe. As bets viram uma coisa, literalmente um processo de exploração brutal nisso aí. A gente precisa sentar e conversar sobre isso mais, mas eu não quero ir só para esse lado das bets, que eu sei que também não te agrada, né? Então, eu queria te perguntar, se a gente puder resgatar o jogo, nessa primeira parte do que tu falou, né? Como uma prática social e pedagógica, longe dessa redução que se faz hoje para as apostas, né? Que tipo de aprendizado político e existencial ele oferece? Porque isso é uma coisa interessante, Rodrigo. Às vezes as pessoas criminalizam o jogo como se a criança que está ali a jogar não estivesse ganhando absolutamente nada com isso. A gente vê isso muito dos pais mais conservadores e às vezes professores um pouco mais tapados quando o aluno está jogando um RPG, quando o aluno está jogando um joguinho de plataforma. Eu, por exemplo, adorava que os meus alunos jogassem Civilization, Age of Empires, que era uma série de joguinhos que ensinavam um pouco de história. Mas assim, falando do sentido do jogo, né? O que ele pode nos ensinar sobre política, sobre filosofia, né? Como esses jogos ensinam regras e limites e convivências na democracia, como o jogo pode ser visto como uma ferramenta a favor da democracia. É basicamente isso que eu queria te perguntar. Certo. Bom, primeiramente, é interessante citar o livro The Art of Failure, A Arte da Falha, escrito pelo pesquisador Jasper Gill, aonde ele vai discursar sobre a questão da falha no jogo, que ela faz parte, ela é uma parte importantíssima. Que o jogo é feito para que as pessoas falhem. Elas têm que superar os desafios, sim, mas para superar os desafios você precisa necessariamente falhar, e nas falhas consecutivas você vai aprendendo. E nós tivemos aí, há pouco tempo atrás, um grupo político que demonstrou que não sabe perder, né? Que não consegue, né? Que não aceitou a falha. Nem vamos dizer quem é, né, Spy? Não vamos citar aqui, né? Precisa. Outra questão e é importante mencionar isso, ainda existe muito a ser estudado. No início da virada do milênio, nós tivemos algumas pesquisas publicadas a respeito de fatores negativos em relação ao jogo, só que esses eram fatores totalmente evidentes, e não tinha nenhum tipo de comprovação oposta, de falseabilidade, de infutabilidade. Agora, nós temos um conjunto de pesquisas que não são pesquisas encomendadas, como foram aquelas, né, de que jogo atrapalha na educação, jogo atrapalha nisso, que eram as percepções base do senso comum. A academia ela veio, né? O importante da academia é que a academia confronta a verdade para encontrar, confronta o senso comum para encontrar de fato a verdade. E temos hoje, já tem uns 20 anos de pesquisa, então veja, né, a humanidade joga há pelo menos 7.000 anos, mas temos apenas, a Flávia, olá, ela adora ler o Jasper Gill é um pesquisador fantástico, mas a humanidade tem apenas 20 anos de estudos dos jogos. Você mencionou o Huizinga bem no início dessa nossa reunião. O Huizinga não estudou jogos. O Huizinga utilizou jogos como uma ferramenta para estudar antropologia. O Kairouan usou os jogos como ferramenta para estudar sociologia. O jogo, o conceito mesmo, suas implicações, o que são seus resultados na sociedade, só começam de fato a serem estudados há 20 anos, aproximadamente 20 anos. A humanidade joga há 7.000. Nós temos aí todo um conjunto de percepção e de viés inconsciente que nós temos que questionar, que nós temos que identificar, que nós temos que demitificar, que demanda um trabalho dantesco, demanda um trabalho hercúleo, porque nós estamos inseridos no jogo
há muito tempo. E muitas vezes nós não identificamos atividades que são jogos como tal. Uma negociação é um jogo, né, Rodrigo? Uma negociação é Uma um jogo, negociação, uma negociação uma comercial, negociação uma é um jogo. negociação política é um jogo. É. Uhum, exatamente. O processo de percepção da realidade, de aprendizado da percepção da realidade é um jogo. A partir do momento que nós nos envolvemos com os jogos, nós começamos a entender melhor esse processo, nem que seja um Mario. Por quê? Porque exige da gente um conjunto de ações de agência que nós não estamos acostumados a realizar no dia a dia. Nós assumimos um papel dentro do universo virtual, não importa se é jogo digital, se é jogo de tabuleiro, se é RPG, LARP, ou se é jogo físico, como os esportes, você mencionou, todo esporte é um jogo, se fundamenta em um jogo, e por isso que os esportes eletrônicos são esportes, não são esportes físicos, mas são esportes. O futebol é um jogo, vôlei é um jogo, basquete é um jogo, golfe é um jogo. Temos aí, então, todo um processo, né, de experimentação que, da mesma forma, né, como mencionamos, nós podemos aprender com o outro. E os jogos eletrônicos, eles vieram para suprir uma coisa muitíssimo importante. Às vezes nós não temos a possibilidade, a oportunidade de termos o outro para praticar o ato de jogar, que é fundamental, o ato de brincar barra jogar, que é fundamental. O Brian Sutton Smith e o psicólogo Donald Winnicott, eles mencionam isso nos seus trabalhos. O brincar é fundamental para o seu desenvolvimento mental e social do ser humano. O jogar, como eu mencionei, é, né, primo, é parente do brincar, em que envolve algumas outras coisas mais específicas. Temos aí, então, né, nos jogos eletrônicos, uma possibilidade que pessoas que não tinham a disponibilidade, a oportunidade de fazê-lo, passam a ter. Eu quase te perguntei que Mário, mas aí eu vi que tu jogou essa banana, né? Eu não fiz ao vivo isso. Você está falando do jogo do Mário, famoso jogo da Nintendo, né? Que depois se ramificou para quem é da década de 80 e 90 sabe do que a gente está falando. Meu caro Spy, nós estamos indo para o final, mas eu tenho uma pergunta para te fazer ainda a respeito disso. Se entendi bem, e se eu não entendi bem, você me corrige. Mas se eu entendi bem, você defende que o caminho para enfrentar essas epidemias de apostas, para enfrentar esse crescimento do fascismo na nossa sociedade, para enfrentar esse espectro de desinformação, esse caminho tem um resultado ou uma solução comum, né? E essa solução comum seria uma espécie de letramento, né? E não por proibição simplesmente. Chega lá, ó, proibido isso, é proibido aquilo. Inclusive, o José Santos perguntou exatamente isso, né? Será que as pessoas têm o direito de se arruinar ou não? A questão, José, é exatamente essa pergunta que eu vou fazer. Não é uma questão de direito, você não vai conseguir proibir ela. Se ela quiser se arruinar, ela vai se arruinar. Então, a discussão aqui, se entendi bem de outras falas que eu vi do Spy, ele defende uma espécie de letramento, ou seja, que as pessoas entendam o que é o jogo, entendam o que é a aposta, entendam quais são os limites, entendam o que é essa questão do mundo digital, e não simplesmente proibir, né? Tu pode me explicar um pouquinho do que seria esse letramento lúdico, esse letramento sobre jogos, como a gente faz para ensinar as pessoas a lerem criticamente o sistema, né? Porque o algoritmo é um sistema que te lê. Então nós precisamos ter a capacidade de ler ele também para poder compreender esse nosso espaço e qual o papel disso tudo na educação pública. Certo. O ludoletramento, a ludoliteralidade, ele é fundamental, né, para que saibamos não apenas identificar e separar jogos das apostas, mas reconhecermos também quais os valores que os jogos trazem para a gente. Né, para a gente como indivíduo, para a gente como sociedade, para a gente como grupo social, para a gente como grupo cultural. Né? Valores sociais, valores culturais, valores de competência. E para reconhecer isso, é necessário, né, primeiro, nós suspendermos essa nossa
crença, né, essa nossa compreensão errada de que jogo é algo fútil, de que jogo é algo que não tem valor. Jogo é muito mais importante do que a gente pensa, né, para a sociedade. Nós fomos enganados esse tempo todo falando que é só um joguinho, o jogo não tem valor, isso daí é fútil, não vale nada, não serve para nada. Serve para muita coisa. Então, essa primeira, né, a dirimir essa percepção, essa falsa percepção de que jogo não vale nada é fundamental. Em segundo, começarmos a pensar e olhar para o jogo criticamente de acordo com as nossas próprias experiências. O jogo tem uma potencialidade de engatilhar em nós mesmos um processo de autoconhecimento que quase nenhuma outra atividade tem. O jogo nos dá agência. Se a gente assiste um filme que nos dá um insight, nos dá alguma coisa, é uma percepção passiva. No jogo nós temos a percepção ativa. Nós estamos atuando ali. E nós temos a oportunidade de tomar uma decisão de eu vou continuar com isso ou não. Depois, para quem quiser, procure a história do jogo Train, da Brenda Brathwaite, que é fantástico. É fantástico. Eu não vou contar aqui porque nós já estamos com tempo, mas é literalmente Train, né? T-R-A-I-N, e eu recomendo, né? Busquem esse vídeo. Além dessa questão, reconhecer as mecânicas e entender como as mecânicas dos jogos funcionam. Isso não significa que quando você entende, você já vai estar competente para finalizar todos os jogos com facilidade. Significa que você vai entender no que aquele jogo vai desenvolver, né? Quais as competências e habilidades que aquele jogo vai desenvolver em você. E trabalhar o modelo social. Conversas, diálogos, discussões. Patrícia, tenho sim, é Lord Underline Spy, e tem o Instagram do projeto GameGeses, que é o projeto que eu lidero e que está liderando a campanha Aposta Não é Jogo. Eu consigo me unir ao chat aqui. Eu tenho que conectar. Mas não, me manda pelo WhatsApp que eu já coloco aqui no link para todo mundo entrar. Sim. Basicamente, sigam o Rodrigo, ele tem discutido muito essa questão, e isso aqui é muito importante, tá? A gente, a partir dos anos 80 e 90, a gente começou a discutir o jogo como ferramenta pedagógica. Mas era o jogo, havia um jogo específico, pedagógico, especificamente para ensinar as crianças. Não era todo jogo que se entendia válido. Hoje nós estamos alargando essa possibilidade. O que o Spy está dizendo aqui é que todo jogo nos ensina adequação às regras, sentido de participação, reconhecimento do outro, reconhecimento da alteridade, né? Me ensina a vontade de agir, o sentido de agir, quando agir. Então, todo jogo ele é benéfico, vamos dizer assim, para as nossas interações sociais. Não necessariamente só aqueles pensados, e estou colocando agora, publicando agora o arroba GameGeses, aliás, que é o Instagram que o Spy colocou. Então, a gente alarga esse sentido de jogo e começa a discutir, talvez, e aí, infelizmente, nós estamos já em cima do horário, Rodrigo, eu vou ter que te convidar outra vez para a gente olhar, porque será que a gente também não se tornou uma sociedade mais bruta, menos democrática, menos inclusiva, menos que aceita menos a diferença, exatamente porque nós começamos a criar jogos ou tremendamente individuais, que nos fecham dentro das nossas casinhas, ou às vezes somente jogos voltados para ganhos, porque mercado de ações é um tipo de jogo, é um tipo de aposta que todo mundo aceita e acha bonitinho. Day trader é, na realidade, um indivíduo que passa a sua vida inteira jogando, do ponto de vista filosófico, psicológico, é a mesma coisa que um indivíduo viciado em apostas, né? Mas isso a sociedade não vai dizer. Será que nós não nos tornamos uma sociedade pior exatamente porque a gente deixou de reconhecer todas essas capacidades
que nós temos no jogo, será que não estava na hora da gente retomar esse jogo? Spy, meu cara, eu queria que você tivesse mais 1 hora para responder isso, mas eu vou te dar 2 minutinhos, vai lá. Olha, nós precisamos discutir o jogo de forma positiva, não mais de forma negativa. Nós já percebemos que os jogos são importantes, já percebemos que os jogos, já existem provas de que os jogos são fundamentais para a sociedade. Estamos começando a nos movimentar nesse sentido individualmente. O jogo individual, ele é importante, como eu mencionei, para aqueles indivíduos que não têm a possibilidade, não têm a oportunidade de ter outras pessoas jogando. Mas sim, quando a gente pega o modelo social, se a pessoa tem, né, essa escolha de fazer um jogo individual, e eu vejo o Luiz Fernando perguntando sobre o jogo de guerra ou luta, se não influencia violência, veja bem, tudo influencia. Porém, a influência é simplesmente um modelo de revelação daquilo que já está arraigado em nosso comportamento, em nossa vivência. O jogo, ele não vai te influenciar a ser violento. Ele vai mostrar, ele vai revelar um comportamento que você já tem. E isso é importante a gente entender. A partir do momento que a pessoa fica frustrada em perder e age de forma impulsiva e violenta, você já tem uma dica sobre como aquela pessoa vai agir quando, fora do jogo, ela não conseguir atingir seus objetivos. É importantíssimo que nós comecemos a praticar mais jogos sociais. Eu lembro que antigamente, pelo menos nas cidades pequenas, tinham várias gincanas entre clubes, entre bairros. Hoje não tem Escolas, mais. Não tem mais. Uhum. Ou seja, a socialização por meio do jogo, ela está, né, sendo lentamente apagadas. Os jogos virtuais, eles funcionam bem. Jogos onde você tem um time que você pode interagir e tudo mais, mesmo remotamente. E funciona até certo ponto. Mas também é necessário que tenhamos um elemento presencial. Nem que sejam todos jogando o mesmo jogo, no mesmo time, dentro da mesma sala. E nas mesmas Isso é regras, fundamental. né, Spy? Para as pessoas Uhum. compreenderem isso. Para piorar, a gente está em cima da hora, não dá mais. Para piorar, ainda tiraram os períodos de educação física das escolas, e os professores de educação física sabem quanto eles eram importantes para ensinar socialização, respeito às regras, respeito não só às regras, mas ao outro, né? Isso tudo nós perdemos. Spy, meu caro, a gente podia ficar mais 1 hora conversando aqui. Eu quero te agradecer demais a tua presença. Quero dizer que nós vamos voltar a essas questões mais adiante, porque eu acho que a sociedade precisa discutir isso sob outro espectro, não apenas nessa questão sobre perversidade, não perversidade. Acho que nós temos que entender esse processo de interação. Muito obrigado pela tua presença aqui. Para todo mundo que estava com a gente até agora, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, terem engajado num tema que de início parecia meio complicado, mas vocês viram que tem tudo a ver com o que nós estamos passando, graças ao talento aqui do Rodrigo Spy, nos trazendo aí. Sigam o Rodrigo Spy nas redes, sigam o Rodrigo Spy nos projetos, ele tem Instagram, pode participar dos dois, entrar em contato direto com ele, quer participar dos projetos, quer entender, quer ajudar, também ali está a condição para você entrar em contato direto e perguntar sobre essas coisas, tá bom? Para todo mundo, um grande beijo, um excelente final de semana, não te esquece de se inscrever nos canais, não te esquece de compartilhar esse conteúdo. Spy, muito obrigado e até semana que vem. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Vamos continuar conversando, com certeza. Muito obrigado a você que assistiu aqui até agora. Um grande abraço, boa semana a todos e joguemos!